Deus é bom. Irmãos, o que eu tenho para trazer para você aqui, engraçado que eu queria trazer essa palavra que eu preguei quinta-feira passada lá no ponto de pregação em Bragança, mas a hora que eu sentei, eu falei, opa, já está pronta, né? Ó, belezinha, né? Aí Deus botou um upgrade no negócio, eu fiz uma outra. É o mesmo nome, só que é a 2 aqui. Então, quer dizer, tá bom, tá bom. É aquela mesmo, com uma melhorada. Melhorada não, como é que eu posso dizer? É mais incrementado, né? O Senhor colocou mais alguns pontos interessantes para nós estarmos, né? Trabalhando. Nossa, eu não consegui acertar esse negócio ainda. Daqui a pouco eu vou comer a esponjinha. Aleluia. Irmãos, como pastor, né, tanto eu quanto todo pastor que se considera um pastor sério, né, eu observo muito o que tem destruído os crentes, porque olha que interessante, crentes sendo destruídos, né, destruídos na sua fé, destruídos no corpo, na alma e no espírito. Quer dizer, é meio estranho isso, porque o preço que Jesus pagou foi muito grande para que essas coisas acontecessem na vida das pessoas, né? E eu quero dizer para você que eu não quero ter uma postura negligente em relação a isso, porque o Senhor colocou a sua vida diante de mim para que eu possa estar passando algo para você, para que você não venha a ser destruído, nem tampouco afetado por coisas que são relativamente simples. Mas se nós não compreendermos pela palavra, não vai dar muito certo. Queria que você desse uma abridinha lá só para falar sobre esse assunto, né? Quando a gente fala de destruição, vem sempre, né? O povo de Deus sendo destruído, vem sempre esse texto aqui em Oséias. Abra lá, Oséias 4:6. Aleluia. Aqui fala 2 pontos muito interessantes. Fala sobre o povo e sobre aqueles que Deus colocou sobre o povo. Ok? Fala sobre o povo e seus pastores, seus líderes. E então é um texto muito interessante para nós estarmos observando. No verso 6 diz assim, ó, de Oséias 4. O meu povo. Será que tem alguém? Será que tem alguém do povo de Deus aqui ou não? O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, ok? A falta de conhecimento, irmãos, se aplica quando os líderes não ensinam o povo a palavra de Deus. Quando não ensinam o conhecimento do Senhor. E aí a coisa fica feia também para o sacerdote, porque diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Amém? Raramente você vai ver um sacerdote usando esse texto aqui para pregar alguma coisa. Né? Que é fácil falar para o povo fazer e se ficar isento, né? Mas aqui é muito sério, tanto para o povo que está sendo destruído, quanto para o sacerdote. Então, diante disto, meus irmãos, eu não quero que você seja destruído e nem tampouco eu quero que Deus me rejeite, ok? Então, por isso que nós vamos buscar na palavra de Deus. Diz que a falta de conhecimento do povo tem gerado no povo destruição. E é isso que a gente vê, infelizmente, em grande quantidade no meio, né, da igreja. Vamos falar da igreja contemporânea, que é aquela que nós conhecemos mais de perto, né, da igreja atual. O povo de Deus sendo destruído porque realmente os líderes, os pastores também rejeitaram esse conhecimento, rejeitaram, né, a palavra de Deus. Então eu só posso te oferecer aquilo que eu creio. Quem está aqui? Então, diante disso daqui, vamos para o caminho certo, né?
Se a falta de conhecimento gera destruição, a abundância do conhecimento vai gerar o quê? Segurança, amém? Quem entende isso? A partir do momento que você recebe a abundância do conhecimento, você está seguro. E se alguma coisa acontecer de errado daí para frente, é com você, não é mais com o sacerdote. O sacerdote está isento daquilo que está nesse texto aqui, porque isso aqui são para sacerdotes que não ensinam a verdade para o seu povo. Fala para 2 irmãos aí do seu lado, aí não é o caso dessa igreja aqui. Não é. Eu só peguei esse texto para você saber que sem conhecer a verdade, a pessoa está caminhando para a destruição. Quem está aqui? Amém? Aqui não diz que se eu orar bastante por você, você vai estar livre de destruição. Não, aqui está dizendo que se eu não passar o conhecimento para você. Mas aqui, graças a Deus, nós temos oferecido grande conhecimento para a vida das pessoas. Se não está acontecendo nada, é bom você começar, né, a fazer uma análise própria do que é que você tem feito com esse conhecimento aí. Ok? Que aí vai dar tudo certinho. Então vamos para a abundância do conhecimento. Irmãos, eu tenho percebido, nessa minha análise que eu faço, de pessoas que estão sendo destruídas na fé, que um bom pastor tem que pensar nisso. Quando as coisas começam a acontecerem sobre a vida de algumas ovelhas, ele precisa analisar o que é que está acontecendo. Se o problema não está com ele, né? Não estou passando a palavra para aquela pessoa. Mas se a palavra tem sido ministrada, né? Nós precisamos começar a observar. E eu comecei a perceber como pastor que abaixo do pecado, primeira coisa que destrói uma pessoa, ela não ter o conhecimento que o pecado destrói ela. Abaixo dessa daí, que essa aí é tão óbvia que eu nem vou falar sobre isso. Se você está andando em pecado, você está em caminho de morte, é isso que a Bíblia diz. E nós já passamos isso para a igreja 1 milhão de vezes. Quem está aqui? Então, pecado nem se fala. Mas existem coisas que são muito sutis que destroem tanto quanto o pecado. Ok? E lógico que todas essas coisas estão interligadas com o pecado. Mas vamos ser mais específico, mais pontual no negócio, para você tentar entender o que a gente vai querer passar aqui. Eu tenho percebido, meus irmãos, que o segundo fator, né, depois do pecado, o que mais destrói a vida dos crentes é o desequilíbrio. Repete comigo, desequilíbrio. Se é muito difícil de falar, fala assim, a falta de equilíbrio. Pode falar. Ok? A falta de equilíbrio é algo que tem gerado destruição na vida das pessoas. Ok? Porque se você perceber, você vai ver que às vezes alguma pessoa é muito bom em uma área da vida dela, cuida muito daquilo, mas negligencia outra área. Essa pessoa está vivendo em desequilíbrio. E não é isso que Deus, né, quer para a gente, né? Irmãos, estudando sobre os generais da fé, né? Tem até um livro, né, que o irmão Gerson está lendo, chama Generais da Fé. Quem são esses homens, generais da fé, irmãos? São pregadores, ministros que passaram pela terra, né, e se destacaram muito, mas muito mesmo, nos grandes feitos que eles fizeram para o Senhor aqui na terra. Amém? Citando alguns exemplos aí, John Wesley é um dos generais da fé. Amém? Quem está entendendo? Mais recentemente, Billy Graham, eu posso considerar, pode ser que não esteja no livro, mas eu posso considerá-lo um general da fé, que são homens que se destacaram grandemente, né? Eu vou até falar de um aqui, Evan Roberts, né? Eu vou falar um pouquinho sobre ele rapidamente para você entender, um pouquinho mais para frente. Eu tenho reparado que esses homens generais da fé, e não são poucos, irmãos, quando você lê a história deles, que no final da carreira eles caíram, meu irmão.
Ok? Você está entendendo isso? É sério ou não é sério isso? E descobrindo isso, eu comecei a me questionar, né? Eu fiquei pensando, peraí, então não vale a pena? Então será que fazer grandes obras para o Senhor, o preço é que eu vou ter que cair lá na frente? Lá e logo já pula uns versículos, eu não sei você. Comigo já começa a pular um monte de versículo bíblico na cabeça, e é logo que lógico que o primeiro que pulou é: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É elementar. Onde é que está esse versículo aqui, meu irmão? Está lá em Marcos 8,36. Abre sua vida, a sua Bíblia aí. Sua vida, é isso mesmo, abre sua vida aí. Essa veio do Espírito, hein? Às vezes a gente confunde as palavras, mas tem palavras que parece que veio de Deus mesmo. Abra sua vida aí, porque a nossa vida é essa palavra. Amém? Marcos 8, no verso 36, diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não sei você, irmão, você já, diante de alguma coisa que você captou no Espírito, como eu captei, eu falei, rapaz, a maioria desses homens, a maioria, não são todos, né? Billy Graham, por exemplo, não caiu, mas grande parcela desses homens, generais da fé, que fizeram grandes coisas, os camaradas caíram, irmão. E aí, não sei você, quando você capta isso, você fala assim, peraí, então, mas se esses camaradas caíram, o que resta para mim? Esses homens são grandiosos no Espírito. O que é que resta para nós? Né? Simplesmente o povo. E é lógico, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus, quando eu questionei, aqui dentro eu nem falei, eu questionei, eu lembrei do versículo elementar que ele se manifestou na hora. Eu não sei qual é o seu relacionamento com Deus, mas o Espírito Santo, ele fala na hora quando eu preciso ouvir. Na hora uma palavra queimou dentro de mim assim, ó, como pulou dentro de mim. Equilíbrio. E na hora que essa palavra veio, eu percebi o que é que tinha de errado sobre todas as coisas. E, irmãos, pasmem, esses heróis da fé, esses generais da fé, que caíram, na trajetória você consegue perceber claramente na vida deles, uma vida de desequilíbrio. Eles desequilibraram no que diz respeito à obra, no que diz respeito às suas famílias, no que diz respeito ao cuidado com a sua saúde, com o corpo, com a mente. Eles desequilibraram, meu irmão. Aí eu pergunto para você, o que é que será então que o Espírito Santo está querendo falar com a gente? Irmãos, eu trouxe essa telinha aqui, essa lozinha, porque incrivelmente hoje no upgrade dessa ministração, no final Deus me deu uma fórmula que você conhece, regra de 3. Mas Ele me deu a fórmula matemática de como ter uma vida equilibrada. Eu falei, mas como assim, Senhor? Aí o Espírito também foi mostrando. É isso. Aleluia. Fala para o irmão perto de você, hein? A matemática, irmão, é a criação de Deus. Amém? Glória a Deus. A matemática está tão presente na vida do ser humano que ele não percebe, né? Leonardo da Vinci, você já viu aquela foto, né, de um ser humano assim, ó, nu, com um círculo em volta, que ele faz as medidas? Você vai ver uma relação matemática ali absurda, que Deus criou o homem, né, com proporções matemáticas perfeitas, ok? Quem está aqui? Deus é bom em todo o tempo, meu irmão.
E no final eu vou mostrar para você uma fórmula matemática de como manter o equilíbrio. Pastor, agora eu estou curioso, né? Calma aí, fala para o irmão perto de você, relaxa que tem muita coisa ainda. Aleluia. Esses homens tiveram um desequilíbrio nas suas vidas e, infelizmente, não chegaram bem no fim. Deixa eu falar uma coisa, irmão, para você, ó. Não importa como você começou. Importa como você vai chegar no fim. Amém? Você entende isso ou não? Não importa começar bem, se desenvolver poderosamente e cair no fim. Não faz o menor sentido isso. Para mim não faz. Se essa fosse a regra, eu estava saindo fora na hora, meu irmão. Falo, chega, peraí. Não quero ser grande não, quanto menor, melhor. Mas não é assim. A questão é que se você manter uma vida equilibrada, você pode chegar em altos patamares com o Senhor. Amém? Se você manter a sua vida de uma maneira equilibrada. Nós vamos falar sobre isso. Assim, com bastante tranquilidade para você entender. Porque hoje eu estou aqui para você entender esse negócio de uma vez por todas. Para que você não viva mais uma vida desequilibrada. Porque muitas coisas na sua vida podem estar acontecendo. Porque você tem tido uma vida desequilibrada. Vou falar de novo. Algumas coisas que você não gosta que está acontecendo na sua vida, pode ser que esteja acontecendo porque você tem vivido uma vida desequilibrada. Ok? Está entendendo isso aqui ou não? Amém. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo de Deus jogou essa palavra dentro de mim, equilíbrio, eu fui correr atrás na palavra, então mostra tudo que o Senhor quer logo de uma vez, que aí a gente já dá uma arrematada no negócio, né? E quando eu falo assim, joga tudo aí de uma vez, é porque o meu relacionamento com Deus nessa área de ensino da palavra é isso aí mesmo. Ele vem, despeja tudo de uma vez, e eu tenho que ser rápido para entender o que ele está falando, para captar tudo. Tanto é que essa aqui recebeu um upgrade, porque já é a segunda. Eu ouvi da primeira, e agora da segunda, ele falou um pouquinho mais, eu pude incrementar o negócio. Olha que coisa bacana, amém? Não é assim ou não? Glória a Deus. E você sabe, meus irmãos, todas as vezes que eu subo num púlpito, desde que eu me conheço por pregador, eu sei que é Deus falando. Não tenho a menor dúvida. Nem naqueles dias que eu fiquei, li a Bíblia 3 vezes. Hoje o negócio vai dar BO. Não acho nada, não vem nada, não sei o que nada. Aleluia. Quem aqui já foi chamado para pregar e aconteceu esse pane aqui? É horrível, né? É horrível. Você fala, rapaz, e agora? O senhor só tem certeza que sou eu mesmo? Sim, vamos embora, vamos lá. Está me ouvindo? Não? Não estou, mas eu estou falando. Aleluia. Irmãos, eu vou falar um pouquinho sobre um desses generais da fé, pouca coisa, só para você entender do que eu estou falando. E isso aconteceu com vários deles. Eu quero falar sobre esse Evan Roberts. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar nele. Esse camarada foi o precursor de um avivamento que teve no país de Gales. Ok? Só que esse avivamento foi diferente de qualquer coisa que você possa imaginar. O avivamento que houve através desse Evan Roberts, que tinha 20 anos de idade, meu irmão, em um país inteiro, ele afetou o país inteiro. Mas não afetou de qualquer jeito, meu irmão. Afetou a ponto de... Você quer ver? Vou mostrar umas coisas para você. Os botecos fecharam. Fala para o irmão perto de você aí, não tinha mais boteco. Pô, os donos dos botecos queriam ir para a igreja, eles não queriam mais vender cachaça. Ok?
Os prostíbulos fecharam, porque as prostitutas queriam ir para a igreja. É impressionante, né? Isso aí se deu quando? Acho que é 1904 e 1905. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. 1904 e 1905 foi o avivamento no país de Gales, a ponto de mudar leis, horários de funcionamento das coisas. Quem tinha negócios que abriam no horário de culto, fechava os negócios, o país ficava, né, parecia um feriado, porque o povo ia para a igreja. Olha só. 1904 e 1905, vamos vir aqui para o Brasil. Já tinha, né? Já tinha futebol aqui no Brasil ou não? Já, né? Como lá tinha o tal do rugby, né? Que é futebol americano. Aquele futebol que eu não sei, né? Joga com a mão, pé. Bola. Aquilo é um... Não, deixa pra lá, vai. A bola dos caras é assim, eles chamam de bola. Joga com a mão, mas é futebol. E eles tinham campeonatos grandes lá da Europa e coisa e tal. Tá certo? E aí, lógico que nas revistas de esporte tem a relação dos campeões dos anos, dos determinados anos, ok? Você entende isso ou não? Então, vamos lá. Se fosse aqui, né? 1904, eu nem sei se tinha o São Paulo, né? O São Paulo ganhou o campeonato. Em 1900 não tinha, né? Mas em 1905, o São Paulo ganhou o campeonato de novo, né? Assim, você ia abrir lá e ia ver isso. Aleluia. O Palmeiras, campeão mundial, nem pensar. Bom, mas tudo bem. Mas você entendeu que cada ano você vai procurar lá e você vai achar quem foi o campeão daquele ano? Sabe como é lá no país de Gales hoje? 1903, campeão. Sei lá o nome dos times. Tal. 1904, avivamento. 1905, avivamento. 1906, campeão tal. Vocês entenderam isso ou não? Não teve o campeonato. Não teve campeão porque não teve campeonato. Porque os jogadores queriam ir para a igreja. Porque os técnicos queriam ir para a igreja. Eles não queriam saber. Irmãos, eu não consigo imaginar um negócio desse. E esse rapaz foi o precursor de tudo isso. Era um rapaz, era um jovem de 20 anos. Eu achei que ele tinha morrido logo na sequência lá, mas não. Ele morreu com 70 anos, eu fui fazer um pouquinho mais de pesquisa sobre ele. Mas, irmãos, foi só esse pequeno período. Mas nesse pequeno período, porque ele desequilibrou, porque ele ia para a igreja e passava o tempo todo lá. Quem está aqui? Fala para o irmão perto de você. A obra que Deus começou através de você vai continuar pelo Espírito. Não precisa da sua presença. Fala, não precisa da sua presença. Você pode estar, lógico que você quer acompanhar, mas ele ficou o tempo todo, irmão. Ele desequilibrou de uma maneira tão violenta que ele teve 8 colapsos nervosos e físicos durante o avivamento. O avivamento não era para ser um negócio bacana, não? Aí o camarada que está à frente de tudo, descompensa tudo. Aí o diabo já aproveita, já arrumou lá uma pessoa que levou ele para um outro país porque ele estava desregulado e guardou o cara na casa dela lá até, sabe-se lá quando. Não deixava nem a família visitar o cara. O avivamento acabou, o ministério dele acabou. E eu achei que ele tinha morrido novo, não, ele ainda viveu mais 50 anos depois de toda essa época, e não deu em nada. Acabou o ministério, acabou o avivamento, acabou tudo.
Você vai lá no país de Gales hoje, nem igreja não tem. Coisa esquisita, né? Nem igreja não tem, irmão. Porque os líderes têm uma grande responsabilidade. Eles têm que ser exemplo para o povo. Você está entendendo isso ou não? Quem sabe disso? Que igrejas fecharam porque o líder caiu? Quem sabe disso? É mais ou menos isso. Pô, se o camarada está nesse estado, estou fora. Se ele que é o bambambam se arrebentou todo, eu que não sou, você está doido? Você dá 3 passos lá para trás, é assim que funciona a coisa. Mas tudo isso aconteceu na vida deste homem de Deus, um homem de Deus, irmão. Isso aqui não é brincadeira, não. Era milagre, era conversão, era batismo, era um monte de coisa que acontecia. Era poder de Deus puro, meu irmão. Diz que quando o pai dele morreu, irmãos, que foi nessa época, ele foi pregar no velório do pai. Diz que as pessoas sentiam no ar uma eletricidade do poder de Deus ali naquele lugar. Sentiam como se estivessem tomando choques pelo corpo do poder de Deus naquele lugar. E não era uma pessoa não, era todos que estavam ali. Agora, olha que interessante, da mesma maneira que aconteceu com esse homem, e ele desequilibrou nessa área, muitos outros generais da fé, infelizmente, irmãos, a obra deles é inegável, é estrondosa, mas a vida deles, no final da vida deles, no final dos seus ministérios, não tinha mais nada. Tudo estava destruído. Alguns irmãos morreram, alguns desses generais morreram duvidando da fé. Agora, se fosse um ou outro, tudo bem, mas quando você olha, você vê que muitos deles aconteceu isso. E o Espírito Santo vai me falar equilíbrio. Aí que está o problema deles. O problema destas pessoas, desses seus irmãos em Cristo foi, eles estavam no caminho certo, mas estavam andando de uma maneira desequilibrada. E pela minha palavra eu mostro qual é a minha vontade para vocês. Eu mostro que o meu desejo para vocês é que vocês andem de uma maneira equilibrada. Não de uma maneira desequilibrada. Ok? Quem está aqui? Irmãos, eu já fiz parte de grupos desequilibrados. Onde o poder de Deus agia estrondosamente. Mas também vi muitos pastores naquela época se perdendo. Porque faltou o quê, irmãos? Equilíbrio, diga, equilíbrio. Fala para o irmão perto de você, você precisa de equilíbrio na sua vida. Amém? Quem está aqui? Então, eu fui buscar nas Escrituras o que falava sobre esse assunto, né? E descobri coisas interessantes da parte de Deus para nós. Uma delas está lá em Provérbios 4, abra aí sua Bíblia. Provérbios 4, nós vamos ler o 26 e o 27. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os seus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do... O que está dizendo aqui, irmão? Reto, nem para a direita, nem para a esquerda. Diga assim, equilíbrio. O Senhor está dizendo assim, olha, analise a sua vida, pondere a sua vida. Preste atenção no que você está fazendo. Se você não está inclinando muito para um lado ou muito para o outro. Repara se você não está caminhando de uma maneira certa, equilibrada, reta. É isso que Deus está dizendo. Quem está aqui? Irmãos,
Quantos filhos perderam a oportunidade, né? Vamos olhar um pouquinho para o passado. Teve uma época que nós fazíamos trabalho nos presídios e você ia conversar com as pessoas que estavam presas lá. Tudo filho de crente, pastores, filho de pastores. Falei, rapaz, como é que pode um negócio desse? Mas sabe o que é, irmão? Desequilíbrio. Desequilíbrio. Todo mundo tem que fazer a sua opção de vida. Você que está aqui que é jovem, é você que vai tomar a sua decisão de vida e também vai receber as consequências por isso. Mas os líderes, os pais que são crentes, devem ter uma vida o quê? Equilibrada, para que essa pessoa possa ver e escolher o caminho de uma maneira tranquila, sem andar no desequilíbrio. Está aqui ou não? Quantos pais querem ter os filhos bons, homens de Deus, equilibrados, filhos que não dão problema, mas você não é? Fala para o irmão perto de você o nome disso é hipocrisia. O máximo que você pode exigir do seu filho é que seja igual a você. Olha no espelho e vê se você gosta de quem você é. Seus filhos vão seguir o seu exemplo. Eita, nós, hein? Essa estava na administração, pastor? Não estava, não. Essa aqui é mais um upgrade na administração. Equilíbrio, irmãos. Nós precisamos aprender a viver uma vida equilibrada. Aprender. Que é isso que você vai sair daqui hoje. Aprendendo como ter uma vida equilibrada no Senhor. Porque você é crente. Eu não estou falando do pessoal lá de fora que não tem Jesus, não, meu irmão. Eu estou falando de você que é crente. O pessoal que está lá fora está tão desequilibrado que está com o espírito morto, a alma corrompida e o corpo, você já sabe o que é que faz, né? Desequilíbrio total. Eu estou falando para crente. Como que crente pode ter uma vida desequilibrada? Às vezes é falta de conhecimento e isso é problema do pastor. E eu não vou levar essa comigo, não. Ok? Está aqui ou não? Sabe, meus irmãos, quando está dando BO na vida de algum irmão, você sabe por que eu acho que o pessoal não me procura muito? Estranho isso. Eu fiquei pensando nisso esses dias. Por que o povo não me procura quando está com problema, né? É porque eu já falei sobre o problema deles no púlpito. E eles sabem que se for lá, vai ser questionado. Você estava no culto? Estava. Você ouviu isso? Ouvi. Então você está vivendo isso aí porque você quer. Porque eu não vou, não tem a fórmula diferente. É aquela, é essa. Amém? Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Quando a gente é pastor novo, viu, pastor Edilson? Quando a gente é pastor novo, viu, Gerson? O pessoal às vezes procura a gente, fala, ele é novatão, eles querem um cúmplice. Ele é novatão. O que o senhor acha, pastor? Olha, tá. Não tem problema não, tal, né? Agora, quando pega um pastor velho de andar nessa estrada, ele vai puxar a palavra na sua lata. Aí não é um bom conselho, né? Esse aí não vai ser meu cúmplice. Aleluia, está aqui ou não? Esse vai ser o promotor. Aleluia. Fala para um irmão perto de você, ó. Fique com o pastor promotor, não com o advogado. Você não ouviu falar que no reino de Deus é tudo diferente? Jesus falou assim, olha, nesse mundo os governantes são assim, assim, assado, mas aqui com vocês é diferente. Amém? Opa, eu falei, ó. Não, e pior que foi o Will. O Will que é o meu segurança. Quando eu vou pregar nos lugares, ele pede para o pessoal deixar bem longe. Deixa eu falar para você, irmão. Será que a sua vida está precisando de algum ajuste?
Está aqui ou não? Será que você está precisando equilibrar um pouquinho as coisas que estão desequilibradas na sua vida? É bom você se ligar nisso aqui. Amém? Não ande nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe que Deus sabe que a falta de conhecimento na sua vida em relação ao equilíbrio pode te destruir. Deus sabe disso. Por isso que Ele traz a palavra dEle revelada para nós, para que a gente não venha a cometer esses erros. Amém? Irmãos, existem vários desequilíbrios em várias áreas, mas elas estão relacionadas a 3 coisas. Todas as coisas que podem entrar em desequilíbrio na sua vida estão relacionadas a 3 coisas. Essas coisas são o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Ok? Quem entende isso? Quem sabe que você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo? Quem sabe disso aqui? Isso aqui é basicão, vai. Isso aqui é basicão. Ah, mas eu nunca ouvi falar nisso, pastor. Vai fazer o rema. Você é um espírito, não isso que você olha no espelho lá. Aquilo que você vê no espelho é seu corpo. Você habita nesse negócio. Quem está aqui? Aleluia. Eu sou um corpo, tenho uma alma e habito. Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. Ok? Esses 3, irmãos, têm que viver em equilíbrio. Porque senão acontece que nem esses camaradas que a gente viu. Esse camarada que a gente acabou de falar aí, ele viveu só no espírito, irmão. Ele esqueceu que ele tinha uma alma e um corpo. Desequilibrou. Teve consequências graves para a vida dele. Quem está entendendo isso? Teve consequências graves. Então diga assim: eu sou um espírito que tem uma alma e habito em um corpo. Ok? Por que, pastor, que tem que ter equilíbrio entre essas 3 coisas? Porque algumas pessoas entendem assim: agora que eu sou crente, Deus quer tratar do meu espírito. Aí puxa até uns versículos fora de contexto, né? Que o Senhor procura aquele que os adoram em espírito e em verdade, né? Quer dizer, não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, esses versículos. Deus não está interessado só na sua vida espiritual. E Deus também não está interessado só no teu espírito. Mas igualmente, olha, escuta que eu vou te falar. Igualmente Deus está interessado no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Nessas 3 coisas, igualmente. Porque Deus não é desequilibrado. Igualzinho, na mesma proporção, Ele se interessa por essas 3 coisas. Amém? Abra lá sua Bíblia, vamos ver isso aqui, se é bíblico, né, pelo menos. 1 Tessalonicenses 5:23. Primeira Tessalonicenses 5:23. Presta bastante atenção nesse versículo aqui, meu irmão. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Não sei se na sua Bíblia tem ponto e vírgula aí agora. Tem isso? Quem sabe o que significa isso? Língua portuguesa, pô. Ponto e vírgula significa o quê? Ele vai falar sobre o assunto que ele está falando aí. Ele vai especificar aquilo que ele disse. Ele disse o quê?
que Deus vos santifique em tudo. E ele vai falar no que é que Deus vai te santificar. Olha lá. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. O que é que está escrito aí? Deus não quer santificar só o seu espírito. Deus também vai santificar a tua alma. E vai santificar também o seu corpo. Quem está entendendo isso aqui? E está dizendo que o Senhor vai voltar e pretende encontrar os três. O que aí, irmão? Lê aí. Hã? E mais o quê? Íntegros. E irrepreensíveis. Os três. Sabe qual é o nome disso aí, irmão? Você vai ter que andar em equilíbrio, porque quando Jesus voltar, Ele quer achar os três. Íntegros. Essa palavra íntegros, em nada deficientes. Ele vai encontrar o seu espírito com nenhuma deficiência, a sua alma, né, que é a central dos teus pensamentos e emoções e sentimentos, íntegros, nada deficientes. E o seu corpo, íntegro e nada deficiente. Por isso que nós somos contra a doença. Porque se Deus quer achar meu corpo íntegro, a doença não vai poder ficar, não. Senão já vai dar BO, já vou estar no desequilíbrio com Deus. Quem está aqui? Essas áreas, irmãos, precisam andar de uma maneira equilibrada. Estes homens que você vê, se você for estudar, inclusive o Gerson está fazendo um trabalho para mim extra, que ele vai, depois eu até posso passar uma hora para você, ele vai identificar esses generais na fé que tiveram grandes, mas caíram no final. E por que caíram? Pelo menos os que eu conheço, foi desequilíbrio nessas três áreas. Eram homens espirituais poderosos e gigantes. Mas muitos deles não cuidaram do seu corpo e muito menos da sua alma. E alguns abandonaram até a família. Se abandonou a família, aquilo que o apóstolo Paulo falou lá em Timóteo serve para o quê? Aquele que quer governar a minha casa deve primeiro governar bem a sua. Esses homens não conheciam isso. Se conhecessem, manteriam o equilíbrio. De cuidar das suas casas, de cuidar da sua saúde, de cuidar da saúde da sua mente, da sua alma, das suas emoções. Mas por não ter feito isso, por ter andado em desequilíbrio, infelizmente. Aqui fala também que ele espera encontrar espírito, alma e corpo irrepreensíveis. Sabe o que significa essa palavra irrepreensível? Diga comigo assim, exemplar. Ó, espiritualmente você é um exemplo. Através da sua alma, você é um exemplo. Fale para o irmão perto de você. Crente desequilibrado não é exemplo para ninguém. E um exemplo no corpo. Ok? Está aqui ou não? Por isso fala para alguém perto de você. Vai ter que dar uma malhadinha aí, irmão. Porque Deus espera que nós sejamos exemplo no corpo também. Está aqui ou não? E se você é jovem, novinho, ontem foi o acampa dentro aqui, né? Estou vendo poucos jovens, inclusive, Tiaguinho tem que ver isso aí. Eu não estou vendo os 60 jovens que estavam aí. Ó. Será que estão? Fica de pé quem estava ontem aqui, deixa eu ver. Vamos fazer uma continha aqui. Não chega nem perto de 60. Né? Pode sentar. E você que é jovem, pode começar mais cedo ainda nisso. Porque eu venho de uma geração que nosso corpo era muito saudável, porque a gente comia
pouco e queimava muito. Não é mais assim, né? Mas essa geração agora não. Come muito e queima pouco. Está aqui ou não? Está na hora de olhar para a palavra, os jovens também. Quem está aqui? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E falando dos jovens, eu pedi um relatório para o Tiaguinho. Por incrível que pareça, conseguiram colocar 60 jovens aqui, machos e fêmeas. E não teve nenhuma intercorrência. Parabéns. Parabéns para você. Muito parabéns, viu? Amém, irmãos? Quem está entendendo o que nós estamos falando aqui sobre essas 3 áreas que nós somos? O nosso ser é composto dessas 3 áreas. Você não adianta você não utilizar nenhuma das 3 que vai dar problema. Vai causar desequilíbrio e o desequilíbrio leva à queda, leva essas coisas bem ruins aí. Amém? Irmãos, o que gera desequilíbrio nessas 3 áreas é quando só um ou 2 são alimentados e as necessidades daquele outro é negligenciada. Está aqui ou não? Deixa eu ver se eu pego 3 pessoas mais ou menos com um porte assim que não está... Vem vocês 2. Tá bom, né? Deixa eu ver. Não se esconde não, Gão, vem cá. Você sabia que era você? Você já devia até ter levantado e vindo, né? Fica os 3 aqui, ó. Aqui na frente, os 3. Vamos lá. Ó, presta atenção, gente. Se eu alimentar, tá? Só o Hugo e não alimentar os 2, o que vai acontecer? Ele vai engordar, vai ou não vai? E esses 2? Então, se ele é o espírito, a alma e o corpo, vai entrar em desequilíbrio. Se nós alimentarmos só o corpo e a alma, esquecermos do espírito, o que vai acontecer? Eles vão engordar e o espírito vai enfraquecer, vai ficar subnutrido. Espiritualmente falando e também fisicamente falando, irmãos, amém? As 3 partes podem ficar obesa, que também não é bom, quanto desnutridas, que também não é bom. O bom é que eles se alimentem de uma maneira equilibrada. Não é assim que hoje se fala muito, né? Precisamos de equilíbrio na hora de comer e tal, aquele monte de coisa. Tá bom. Aí a gente quer descontar em cima da bicicleta, né? Aquele tanto que a gente come. Aí, ó. Então, se você quer equilíbrio, você vai ter que alimentar as 3 partes de uma maneira igualitária. Quem está entendendo aqui? Se você alimentar só 1 ou só 2, alguém vai sair prejudicado aqui. É aí que esses camaradas do passado caíram, irmão. Porque eles alimentaram muito algumas partes e negligenciaram a necessidade que as outras partes têm, né? Lógico. Meu corpo tem necessidades, minha alma tem necessidades e meu espírito tem necessidades. Obrigado. Vamos para a academia, hein, gente? Aleluia. Aí vai chegar em casa agora, né? Nem em casa não vai passar na pizzaria, você viu lá? Tem que alimentar o espírito, né? Aleluia. Irmãos, qualquer desequilíbrio nessas 3 partes vai gerar destruição. Vai gerar. Então não tem muito, né, o que fazer. Então, diga para uma pessoa perto de você aí, cuidado com a obesidade no espírito, na alma ou no corpo. E diga assim, cuidado com a desnutrição no espírito, na alma
e no corpo. Ok? Agora, irmãos, sabendo que o desequilíbrio vem a partir do momento que você alimenta de uma maneira errada essas três partes, né? Como que eu devo manter o equilíbrio entre essas três partes? Como que se pode fazer isso? Por exemplo, irmãos, quem sabe aqui como que se alimenta o espírito? Não vale o pessoal que estava lá não vale lá no ponto de pregação. Quem sabe? Jesus falou sobre isso. Abra lá a sua Bíblia. João 4, 34. João 4, 34. Jesus disse assim. Disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Ei, o que alimenta, escuta. O que alimenta o seu espírito é fazer a vontade de Deus. Vou falar de novo. O que alimenta o espírito é fazer a vontade de Deus. Amém? Quem não está fazendo a vontade de Deus está com o seu espírito anêmico. E está vivendo uma vida desequilibrada. E ali ele fala, e o que é fazer a vontade de Deus, pastor? Falou sobre a obra de Deus ali, amém? Para fazer a sua obra. Fazer a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, ok? Se você se mantém naquela posição, não, eu não tenho nada para fazer, não, eu não quero. O que é que significa isso? Significa que o teu espírito está passando por um momento de subnutrição. Porque fazer a vontade de Deus alimenta o espírito. Ok? Quem está aqui? Você pode ver que a destruição da fé de uma pessoa vem a partir do momento que ele para de fazer a obra de Deus. Dali para frente é morro abaixo, meu irmão. Está aqui ou não? Glória a Deus. E a alma, irmão? Que alimenta a sua alma? Alguém arrisca, pelo amor de Deus? Você tem que alimentar a sua alma, meu irmão. Nossa, aqui nessa igreja só fala desse rema. O rema é um restaurante onde você vai para alimentar a sua alma. Ei! Está aqui ou não? Será que nós estamos alimentando a nossa alma como deveríamos? Com a palavra de Deus? Mas você viu que as três áreas podem ser obesas ou não? E se eu alimentar muito, a minha alma com a palavra de Deus, ela não vai ficar obesa, pastor? Não se você botar em prática. É assim ou não? A prática da palavra faz com que você fique com a sua alma saudável. Irmãos, algumas pessoas se envolvem como esses homens de Deus com as coisas do Senhor e ficaram ali no espírito, irmão. Só que, presta atenção, espírito não dorme. Espírito não fica cansado, não adoece, não tem um piripaque. Mas a alma e o corpo, acontece tudo isso com ele. Quem está aqui? Então, você não pode se envolver só com as coisas do Espírito. Você também tem que alimentar as outras partes, meu irmão. Amém? E a alma se alimenta através do quê? Da palavra. Abra lá, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Fala para uma pessoa perto de você aí, tem que renovar
a mente. Como que renova a mente? Pela palavra de Deus. Para o quê? Para que você possa viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus na sua vida. Está aqui ou não? Então, olha que interessante. Nós podemos alimentar o nosso espírito, sim. Fazendo a vontade de Deus, sim. Vivendo essas coisas grandiosas que esses homens viveram, sim. Mas nós não precisamos nos afundar naquilo e viver uma vida desequilibrada. Eu tenho que alimentar a minha mente com a palavra de Deus. Ok? Glória a Deus. O que acontece, irmão, se você comer uma comida estragada? Hã? Ó, a palavra de Deus é sempre saudável, quem entende isso? E se você comer uma comida estragada para o corpo, você passa muito mal. Alguns até morrem, né? É isso ou não? E por que muitos de vocês, muitos de nós, têm colocado dentro da alma comida estragada? E quer que tudo dê certo. Porque Deus não está me vendo. Eu estou orando. Mas a alma entrou num processo de desequilíbrio. Então diga para duas pessoas aí, ó. Alimente sua alma com a palavra de Deus. Vamos lá. E o corpo, irmão? O corpo você alimenta com comida, bebida, e não é bebida alcoólica. Bebida, água já é o suficiente, mas tá. Você quer um suquinho, uma coca, sei lá o quê. Mas não é assim que a gente alimenta o corpo? O quê? Comida, bebida e descanso. Essas três coisas. Comida, bebida e descanso, ok? E outra coisa que precisa, o corpo precisa ser exercitado. Deus não criou o corpo humano para ficar inerte. Não criou para isso. Vai adoecer. Isso é desequilíbrio. Tem que fazer nem que for alguma coisa. Fala para dois irmãos aí, ó. Vai nem que for dar uma caminhada, filho. Porque, ó, vai para academia, compra uma bike, sei lá, faz alguma coisa aí. Mexe o esqueleto. Né? Se você tiver uma areazinha para carpinar lá no fundo, funciona com a beleza também. Amém? Hã? Então vai lá, pega a enxada aqui também. Aleluia. No tempo do meu avô, que o povo era da roça, na enxada, cara, não tinha esse negócio de colesterol, velho. Não existia isso aí, não. Eles comiam banha de porco, bicho. Mas ia lá e queimava o dia inteiro lá. Mas não tinha colesterol. Mas eles viviam pouco, mas não tinha colesterol. Colesterol não, tem que ter, né? Alto. Colesterol alto. Não ter colesterol também acho que deve ser meio mortal, né? Aleluia, que eu vi um bodybuilding, né? Esses caras. O cara morreu por falta de gordura no corpo. Morreu. Por falta de gordura. Então, quer dizer, também não pode ser zero, né? Irmãos, nós vimos aqui, né? Eu queria que você abrisse lá em Efésios 5, para a gente ver essa questão aí do corpo. Efésios 5, vamos ler o 28 e 29. Diz assim: e assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Fala para uma pessoa perto de você aí, você tem que amar seu corpo, filho. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne ou o próprio corpo. Antes, o alimenta e dela cuida da carne, né, do corpo. Como também Cristo faz com a igreja, que é o seu corpo. Ok? Quem está entendendo isso aqui? A Bíblia está falando.
Eu tenho que cuidar do corpo. Se eu não cuidar do corpo, vai desequilibrar, vai dar problema. Aí eu posso ser super espiritual, conhecedor da palavra de Deus até, mas se o corpo entrar em colapso, como foi com aquele homem, acabou tudo. Amém? Os três precisam estar bem equilibrados. E quando eu falo equilibrados, significa que você não precisa também exagerar nos três, irmão. Que aí também é um tipo de desequilíbrio. Ok? E eu vou encerrar aqui, irmãos, tentando passar para você. Cadê os breguetinhos aqui? Quem conhece um pouquinho de matemática aqui vai conhecer, né? A regra de 3 é muito simples. Ok? Hã? Ó, por exemplo. Deus espera achar quanto de você, do seu ser todo, que é os três, quantos por cento de você íntegro no final? 100%. É isso? Ok? Você é um ser íntegro, ok? Mas dividido em quanto? Está vendo isso aí ou não? Então vamos lá. X, opa, regra de 3. X vezes 3 igual 1 vezes 100, que é igual a? Vamos pôr aqui, 1 vezes 100, tá? Esse aqui ficou 3x. Esse aqui, 1 vezes 100, 100, ok? Então, x é igual a 100 dividido por 3. X é igual a 33,333. E vai embora. Ok? Rapaz, o que significa isso aqui, irmão? Significa equilíbrio. Ó, cada parte vai receber uma parte igual. Quem está aqui? Só para você entender. Eu vou fazer... Ô, Carl, vem cá. Apaga isso aqui para mim. Já serviu o propósito. Apaga aí. Presta atenção numa coisa aqui, irmãos. Ou, esse 33,33 significa também 1/3. Depende, pode apagar tudo. Né? Eu devo, irmãos, dar para o meu espírito, alma e corpo a mesma proporção. Quem está entendendo isso aqui? Aí eu vou fazer uma tabelinha aqui para você entender. Ó. Vou fazer uma tabela, ok? Só para você entender. Eu botei aqui equilíbrio, tá? Digamos aqui que você vai gastar com seu espírito 2 horas. Vamos pôr em horas. 2 horas com o teu espírito. Ok? Quem está entendendo isso? Como que eu vou equilibrar os outros 2? 2 horas para alma, palavra, fazendo a vontade de Deus. E 2 horas para o corpo, alimentando, dando comida para ele, fazendo exercício e tudo mais. Esse aqui exige bastante da gente, né? Porque a gente dorme 8 horas, mas ali as 3 partes estão sendo, como é que eu posso dizer? Cuidadas, né? Pelas leis que regem o mundo físico, ok? Agora vamos pôr aqui, desequilibrado. Se eu pegar essas mesmas 2 horas que eu coloquei aqui, presta atenção nisso, hein? E dividir de uma maneira errada. Então eu vou pôr aqui, ó, espírito, alma e corpo. Corpo.
Se eu pegar essas 6 horas aqui que eu dividi nos 3 de uma maneira desequilibrada, eu vou dar 3 horas para o espírito, eu vou dar 1 hora para a alma e vou dar 2 horas para o corpo. O que gerou isso aqui, irmão? Desequilíbrio. E o que o desequilíbrio, que porta esse desequilíbrio vai abrir, meu irmão? Pensa no negócio desse. As mesmas portas de queda que aconteceu para aqueles homens de Deus, meu irmão. Amém? E aqui, consequentemente, outros tipos de desequilíbrio, né? Como, por exemplo, vamos falar daquele personagem que eu falei ali, do Robert. Ele deu 6 horas para o espírito, ok? 0 horas para a alma e 0 horas para o corpo, porque o corpo dele ficou bem danificado. Ele ficava tanto nisso aqui, ó, que ele não comia direito. Estudava a Bíblia, eu garanto para você que não muito. Sabe por quê? Se ele estudasse a Bíblia, ele teria visto isso aqui que o Senhor mostrou para nós aqui hoje. E não teria caído no negócio. E por aí vai. Você pode... Vamos falar de uma coisa bem contemporânea? Tá, vamos botar outro desequilíbrio aqui, ó. Eu tenho visto muito isso. Muito. Espírito. Ok? Pessoas fazendo a vontade de Deus. 0. Ok? Pessoas estudando a palavra de Deus. 0 hora. Pessoas na academia, 6 horas. O Anderson está aí? Não estou indo contra, não. Cadê o Anderson? Está aqui? Não estou indo contra, você entendeu, né? Vai brigar comigo depois, né? Ah, lá é com hora marcada, né? Não dá para fazer uma dessa, né? Não dá para desequilibrar, né? Até dá, né? Se tiver cacife, você faz. Eu tenho visto isso aqui, irmão. Ó. Pessoas postando até na internet lá. Malhadaço. Para ter um corpo daquele, tem que dar, no mínimo, isso aqui. Ó. Mas não vejo uma postagem de fazendo a vontade de Deus, na obra, fazendo a obra do Senhor, e muito menos, né, estudando a palavra de Deus. Quem está aqui? Aleluia. Tem um outro tipo de desequilíbrio? Tem também, né? Qual é? Espírito. 0. 6 na alma, estudante da palavra de Deus, e 0 no corpo. Estudante da palavra de Deus. O cara sabe tudo. É aquele camarada que você chama para uma conversa, eu já sei, pastor. Eu conheço. Eu sei qual que é esse negócio aí. Sabe tudo da palavra de Deus. Já leu a Bíblia 150 vezes de capa a capa. Está vivendo uma vida totalmente desequilibrada, porque não faz a vontade de Deus, não faz a obra. Os camaradas sentam na igreja, julgam os ministros, os pregadores, mas não levantam uma agulha para fazer a obra de Deus. Esse camarada está um esqueleto no espírito, o camarada está todo subnutrido no espírito, meu irmão. Aleluia. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você estiver gordo na alma, magro no espírito, o seu corpo está um bagaço, meu filho. Quem entendeu isso aqui hoje? Aí o que é que você vai fazer com isso aí? Ó? O que você vai fazer com esse mundo de manobra que a gente fez aqui hoje? Você acha que eu estou querendo ibope? É isso? Muito pelo contrário. Não estou atrás disso, não. Eu estou querendo que Deus
Não me rejeite como sacerdote. Por isso eu trago, para que você não seja destruído, a verdade da palavra de Deus. Como é que está a sua vida, irmão? Vai ver que não está rolando por causa disso. Vai ver que hoje você está recebendo uma resposta aqui. Por que minha vida está assim? Está aí a sua resposta. Qual dos três você está alimentando mais? Ah, não, puxa, eu vou ter que voltar aqui. Ó. Era para mim acabar, porque já passou a hora. Vou botar até em vermelho aqui, né? Hã? Desequilíbrio? Na verdade, eu não vou chamar isso de desequilíbrio, eu vou chamar de equilíbrio mortal. Espera aí, vou criar um novo equilíbrio mortal. Espírito, alma e corpo. 0, 0, 0. Fala para o irmão perto de você. Esse daí, fala aí, nem salvo não está, meu irmão. E com essa eu encerro por hoje.